declaração do Sean Shelby dizendo que foi o corte, foi a cabeçada que custou $2 milhões pro Charles do Bronx. Nossa senhora, gente. Lógico, ele soltou esse valor, né? Dá pra imaginar que era isso que o Charles talvez faturaria com essa luta contra o Islam Makhachev. Muitos fãs, quando aconteceu esse episódio, reclamaram, né, com a equipe do Charles, falando, mas você tinha que ter usado capacete, não sei o quê. Aí, né, o pessoal fala, não, mas cada um treina de um jeito, aquela coisa toda, você não sabe como é que funciona a academia de cada um. Sim. E a gente viu o próprio Dana White falando, questionando lá. Ele questionou, porque o Charles não estava usando capacete, faltando um dia para ele viajar para a luta. Esse foi o questionamento do Dana White, tá? Não foi de fã, não foi nosso, ninguém, foi do Dana White. E, inclusive, eu me lembro muito bem, quando saiu essa bomba, porque foi uma daquelas notícias, tipo, de tarde da noite, né? O Dana White, ele já tinha ficado nervoso quando ele comunicou que o Volkanovski substituiria o Charles do Bronx. Então, a postura dele ali não me surpreendeu, porque ele já tinha deixado claro que ele não tinha gostado e contestado isso. Cara, como é que você treina com essa intensidade um dia antes de você viajar? O Dana ainda falou, Léo, cara, por que vocês não deixaram a gente tomar conta desse corte? Porque, se eu não me engano, a equipe do Charles do Bronx meio que se adiantou e tentou fazer ali por eles mesmos, e aí piorou o negócio todo. Então, assim, cara, foi uma pena, né? Foi uma pena, aconteceu, não foi uma surpresa. É sempre bom frisar, isso não é algo novo. Não tem problema do UFC com a equipe do Charles do Bronx nenhum. Foi só o que aconteceu naquele episódio fatídico, né? Foi fatídico. E fatídico também porque essa luta ficou cada vez mais difícil de acontecer, né, Léo? Esse dinheiro... queria fazer essa luta, cara. O UFC queria fazer essa luta no próprio documentário, quando a luta do John Jones e Stephen Miocic caiu, o Hunter Campbell falou, cara, a primeira coisa que ele pensou foi o quê? Fazer Charles do Bronx e Islam Makhachev em Nova York mesmo. E o Dana White adorou. O Dana White gostou da ideia. Sim, Dana White falou, cara, liga agora pro Charles pra ver como é que ele tá e tal. E aí o Diego Lima, né, acho que era o próprio Hunter Campbell conversando com o Diego Lima. Isso. Né, ele disse que o corte do Charles ainda tava, não tinha sarado. Sim. Ele precisava de mais, acho que 10 dias, eu acho, para poder curar. Porque a pele ainda estava muito fina. Então, por isso que a luta também não aconteceu em Nova York. E o Islam Makhachev provavelmente sentaria. Porque, lembrando que o Makhachev ganhou do Volkanovski rapidamente em Abu Dhabi. Total. Então, poderia ter acontecido essa luta em Nova York, né? Se o Charles já tivesse se recuperado também. Você vê que o UFC queria fazer essa luta. É bom deixar claro também isso. O Dana White, ele até falou, depois que ele tomou o não, né, da equipe do Charles do Bronx, falou, cara, eu tava triste. Aí, quando você deu essa ideia, eu fiquei muito animado. E logo depois eu fiquei triste de novo. Então, o Dana White, ele foi tipo a reação propriamente do fã. Né? O fã também pensa assim, você imagina o Charles do Bronx, depois de ter saído da luta, se ele assumisse esse compromisso aqui, seria show de bola. Mas, cara, dá para entender também o posicionamento da equipe do Charles do Bronx, porque ali já deu para entender que o corte não dava pro Charles do Bronx lutar. Exato. E, cara, você assumir uma luta em cima da hora, beleza que seria um salvador da pátria, mas contra um lutador que você perdeu, pô, é um risco. Eu, sinceramente, não tenho que criticar essas recusas, não, mas que o Dana White tinha ficado muito animado, tinha.